Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática e eu sou o professor Áquila. E na aula de hoje, da Formação Geral Básica, falaremos sobre unidades de armazenamento. Esse conteúdo está atrelado ao que nós vimos sobre os sistemas de base decimal, binário, octal e hexadecimal. No caso das unidades de armazenamento, falamos sobre binários. E eu espero que você entenda e compreenda essa aula de hoje, pois está relacionado às tecnologias. E isso é muito importante, porque tudo está envolvido em tecnologia atualmente. Então, vamos lá, vamos prestar atenção na aula de hoje e entender um pouquinho sobre as unidades de armazenamento mais conhecidas. Vamos para a nossa aula de hoje. Principais unidades de armazenamento de dados, mais conhecido como memórias. Elas são responsáveis por guardar e possibilitar o acesso aos dados armazenados. Em termos de hardware, computadores podem armazenar informações em memórias de curto prazo, por meio das RAMs, ou longo prazo em HDs e SSDs, ambos utilizados principalmente para o fácil acesso aos dados e para transferência entre softwares e outras máquinas. No caso da memória RAM, nós estamos falando daquela memória de curto prazo que está relacionada à velocidade do seu dispositivo. É aquela memória que vai verificar qual vai ser a velocidade que o seu dispositivo tem para gerenciar certos arquivos. Já na memória, nos HD, hard disk e SSDs, está relacionada à memória de armazenamento a longo prazo. Quando você salva um vídeo, uma foto, baixa um aplicativo, estamos falando de HDs. Os SSDs são os HDs de alta velocidade, com um processamento bem maior. Então, entender as unidades de armazenamentos, RAMs e HD, é você entender as memórias de curto e longo prazo. Vamos entender ainda o que tem a ver com binários, números binários. Vamos lá entender mais um pouco. Tudo que conhecemos em tecnologia tem a sua base em código binário. E com os dados não seria diferente. Cada impulso elétrico utilizado pelo computador forma um bit binary digit, a menor medida possível, que irá corresponder a um dígito binário 0 ou 1. Contudo, para determinar quanto espaço disponível há em qualquer unidade de memória, independente do formato dessa, são utilizados bytes, que por sua vez equivalem ao agrupamento de 8 bits. E os números binários, na vida real, você pode verificar a partir do ligado, desligado. Você pode verificar ele em situações aberto, fechado. Isso representa os números binários. O 1 seria ligado, o 0 seria desligado. Se você observar o símbolo, quando você vai ligar o celular, desligar ele, na verdade, não aparece uma bolinha com um tracinho no meio? Ali é um 0 e um 1, que representa exatamente os números binários. Nós temos aqui como alguns exemplos, uma porta fechada ou aberta, uma lâmpada acesa ou apagada, ou um estado civil solteiro ou casado. Então, as representações binárias são dessa maneira. Vamos adiante. Então, nós podemos ver aqui que as unidades, elas são, como eu falei para vocês, 1 byte representa 8 bits, e aí nós temos as demais. Caso eu tenha 1024 bytes, essa aqui, eu vou ter 1 kilobyte. 1024 kilobytes, eu vou ter 1 megabyte. 1024
megabytes, eu vou ter gigabytes. 1024 gigabytes, 1 tera. E o que eu posso entender relacionado a isso? Nos 1024 bytes, eu posso escrever como 2 elevado à 10ª potência de bytes. 2 elevado à 10ª potência de bytes é 1 kilobyte, como você pode ver aqui. E quando eu digo esses 1024, eu vou dizer que 2 elevado à 10ª potência kilobytes equivale a 1 megabyte. E assim por diante, até chegar em iotabyte, esse valor aqui que é absurdo. Só vai mais para servidores. Os nossos celulares, computadores, a maioria deles para em terabyte. Terabyte que representa 1024 gigabytes, como você pode ver aqui. Então, se você tem um computador com armazenamento muito grande, de 1 terabyte, representa 1024 gigabytes. Quando você vai comprar um celular, um smartphone, um tablet, um computador, você já olha logo o armazenamento. E como as imagens, os vídeos, os aplicativos estão cada vez maiores, é necessário que haja um armazenamento maior no dispositivo que você vai comprar. Então, ultimamente tem saído os terabytes. Será que daqui a algum tempo vai aparecer o petabyte, que é esse aqui, nos dispositivos, ou vai permanecer somente nos servidores? Isso aí é uma coisa que nós podemos pensar, refletir sobre. E vamos lá para o próximo slide. Resolvendo o exemplo 1, nós temos, entre as alternativas abaixo, qual representa a maior capacidade de armazenamento de dados? Como a questão ela está pedindo a maior, é muito simples essa resolução. Vamos do menor para o maior? Nós temos a menor, o byte, a segunda, kilobytes, e o kilobytes ele é menor que o megabyte. O megabyte é menor que o gigabyte e o maior que é apresentado nas alternativas é o terabyte. Então, nós temos aqui, entre as alternativas, terabyte, letra C, 10 terabytes. A questão ela pede a maior, ok? Vamos ao segundo exemplo. Segundo exemplo diz o seguinte: considerando as grandezas computacionais baseadas no sistema binário, assinale a alternativa que apresenta o valor em kilobytes, equivalente a 11 megabytes. Vamos lá. Nós sabemos que 1 megabyte, foi dito nos slides anteriores, que 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes, ok? E a questão ela quer saber quantos kilobytes equivale 11 megabytes. Então, 11 megabytes, x kilobytes. Olha aí, nós temos uma proporcionalidade. Podemos resolver por regra de 3. Nós vamos ter o seguinte: 1 vezes x vai dar x, 1024 vezes 11. 1024 vezes 11, esse valor vai ser igual a 11.264. Mas nós estamos falando de kilobytes, então kilobytes. A alternativa correta, novamente, já ia marcar a letra C, não observei, letra B, 11.264, letra B. Então, 11 megabytes equivalem a 11.264 kilobytes. E agora nós vamos resolver as nossas atividades e eu te aguardo lá.
Questão número 1, atividade 1, diz assim: o byte é a menor unidade de armazenamento utilizada pelos computadores. Um byte é uma sequência de 8 bits. Para representar grandes arquivos, usa-se medidas derivadas do byte, como kilobyte, megabyte, gigabyte e etc. Ante o exposto, marque a alternativa que apresenta quantos bytes estão presentes em 1 kilobyte. Alternativa A, 80. Alternativa B, 800. Alternativa C, 1000. Alternativa D, 1024. E alternativa E, 2048. Agora é recordar o que nós vimos no slide anterior. Nós sabemos que, pela tabela que nós vimos no slide anterior, sempre o valor é 2 elevado à décima potência. E 2 elevado à décima potência é 1024. A única alternativa que representa que 1 kilobytes, ele é 1024 bytes. Então, alternativa correta, letra D, 1024. Vamos à questão número 2. Questão 2 diz assim: qual das seguintes alternativas é verdadeira sobre representação binária da informação e unidades de medida? Letra A. Um nibble é composto por 8 bits. Nós não vimos falar sobre nibble, nós vimos falar sobre bytes, tá? Um byte é 8 bits. 8 bits, ok? E, então, letra A está incorreta. Letra B. 1 kilobyte é igual a 1000 bytes? Acabamos de resolver essa questão e nós vimos que 1 kilobyte é 1024 bytes, ok? Também está incorreta. Um byte pode representar até 250 valores diferentes. Será? Vamos lá. Um byte nós sabemos que ele é representado por 8 bits. Então eu posso representar da seguinte maneira, pessoal. 2 elevado à oitava potência. E 2 elevado à oitava é 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Nós temos aqui essa multiplicação. E 2 elevado à oitava potência é igual a 256 valores diferentes. Mas, professor, não estou entendendo. Vamos lembrar aqui. Você lembra do número binário? Esse número aqui é o número 256 na forma binária. E eu posso escrever usando 8 dígitos, 256 combinações diferentes, onde eu posso escrever no primeiro 1 e 0, no segundo 1 e 0 novamente, no terceiro e assim por diante até o oitavo valor. Então, nós temos 256 valores diferentes. E observar só a letra D e verificar se está correta. Vamos lá, só para a gente saber. A letra D diz assim: o sistema binário é utilizado para representar caracteres alfanuméricos. Também não, nós vimos que alfanuméricos é o sistema hexadecimal. Então, não está atrelado ao sistema binário. Por isso, a alternativa correta, letra C. E eu espero que você tenha aprendido através dos exemplos, dos slides, da atividade, a nossa aula de hoje sobre unidades de armazenamento. Muito obrigado pela sua participação nessa aula de hoje e até a próxima aula.